Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma mulher negra é impedida de embarcar em seu jato particular, mas o agente é demitido quando descobre quem ela realmente é. Naquela manhã, o sol de verão banhava a pista privada do Aeroporto Internacional de Savannah Hilton Head, Geórgia. O ar era denso, úmido, vibrando com o calor como uma camada invisível sobre o concreto incandescente. Os motores de jatos particulares ronronavam ao longe, rugidos abafados que transmitiam luxo, poder e privilégio. O balé de carrinhos de golfe, manobristas uniformizados e técnicos com coletes fluorescentes se movia suavemente, quase coreografado. Em um mundo onde o tempo era caro e a arrogância, lugar comum. Alinhadas na pista, as aeronaves pareciam templos voadores de vidro e alumínio polido. Entre elas, uma Gulfstream G650 novinho em folha, com asas elegantes e fuselagem reluzente, impunha silêncio. Em sua asa, como uma assinatura discreta, mas definitiva, lia-se em letras prateadas. AR-1. Um SUV preto parou lentamente a alguns metros de distância. A porta se abriu com um clique suave. Ava Richardson desceu com elegância. Ela usava um terno creme, feito sob medida com um corte preciso. Cada costura parecia enfatizar o rigor de sua silhueta. Seus sapatos de couro envernizado deslizavam pelo chão sem pressa. Um par de óculos de sol pretos com armação dourada escondia seu olhar, e uma bolsa marrom da Hermes batia suavemente em seu quadril a cada passo. Seu andar era calmo, fluido, imbuído de uma segurança silenciosa. Ela não tinha nada a provar. E, no entanto, neste mundo, ela sabia, era sempre preciso estar preparada. O hálito quente do asfalto fez as abas de sua jaqueta balançarem levemente. Ela estava se aproximando de seu jato quando um homem branco em uniforme de segurança interveio de repente. Ele era enorme, com o rosto vermelho, o emblema de Blue Skies Aviation pendurado torto em seu peito. Senhora, ele disse com uma voz seca e autoritária. Você não está autorizado a estar aqui. Por favor, saia imediatamente. Ele falará sem hesitar, sem sequer olhar para os papéis, como se seu julgamento já estivesse selado. Seu olhar não expressava preocupação nem cautela, apenas desprezo disfarçado de profissionalismo. Ava parou a poucos metros dele. Ela tirou os óculos lentamente, revelando um olhar calmo, profundo e firme. Sou Ava Richardson. Este jato me pertence. Ela falou calmamente, sem levantar a voz, como se essa declaração naturalmente colocasse as coisas em perspectiva. Mas não colocou. O homem Mark Sullivan, de acordo com seu distintivo, e então a examinou lentamente da cabeça aos pés com um beicinho duvidoso. Seu olhar se demorou um pouco demais em sua pele, depois em sua bolsa, quase como se estivesse procurando uma prova tangível de sua impostura. Ele estreitou os olhos com um sorriso irônico nos cantos dos lábios. Na verdade, esse jato pertence à senhorita Ava Richardson, e duvido muito que seja você. Ele cruzou os braços. Então, ou você recua ou eu chamo a Segurança Federal. Não vou discutir mais. O tom era ríspido, condescendente, definitivo. E silêncio espesso caiu, como um peso de chumbo entre eles. Até o murmúrio dos motores distantes parecia ter silenciado. Ava não piscou. Permaneceu ereta, inabalável e inabalável. Suas feições não revelavam surpresa nem raiva. Ela já vira aquele cenário com frequência demais para se deixar abalar. Ligue para quem você quiser. Ela respondeu calmamente. Mas você pegou o inimigo errado. Ela não gritou. Não implorou. Simplesmente proferiu as palavras com a gravidade de uma verdade que o outro homem não estava pronto para ouvir, mas que logo estaria ponto à prenda da maneira mais difícil. Nascido em Baltimore, num bairro operário onde as calçadas eram rachadas, mas os sonhos eram sólidos, Ava Monique Richardson cresci em um mundo de contrastes. De um lado os prédios decadentes, as sirenes noturnas e os desafios de uma América que sempre pareceu duvidar das crianças negras. Do outro, há livros. Sua mãe, bibliotecária voluntária em um centro comunitário, lhe ensinara desde cedo que histórias eram armas, que o conhecimento abria portas que o dinheiro por si só não abria. Seu pai, um mecânico à moda antiga, lhe transmitirá o amor pelo concreto, pelo metal, por motores que são desmontados, compreendidos e recolocados em funcionamento. Foi nessa pequena oficina, entre as chaves inglesas e o cheiro de óleo, que Ava aprendera a linguagem das máquinas, bem antes da dos homens. Ela era uma criança quieta, concentrada, quase muda às vezes, mas seus olhos acompanhavam cada movimento, cada engrenagem. Aos 10 anos, já consertava cortadores de grama para os vizinhos. Aos 12, modificava as placas de circuito dos brinquedos eletrônicos dos primos.
Aos 14, passava as noites lendo livros didáticos avançados de física, emprestados secretamente da biblioteca da universidade. Identificada em um programa nacional para alunos superdotados, Ava conseguiu uma bolsa integral para integrar o prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Ela entrou como se cruzasse uma fronteira invisível, entre dois mundos que raramente se cruzam. Lá, ela era frequentemente a única mulher negra no anfiteatro, muitas vezes ignorada, às vezes desprezada. Mas ela nunca fez disso um obstáculo. Ela fez disso um motor. Ela se especializou em engenharia aeroespacial, fascinada pela ideia de criar o que voa, o que ultrapassa os limites do visível. Queria provar que mesmo vindo de baixo, era possível construir o que ia em direção ao céu. Após seus estudos, ela trabalhou em Lockheed Martin, onde desenvolveu um algoritmo de estabilização para jatos particulares, ainda em uso hoje. Mas os muros da hierarquia masculina e racializada a frustravam. Ela recebeu responsabilidades, mas nunca o título. Suas ideias eram admiradas, mas assinadas com outros nomes. Então, em 32 anos de idade, ela assumiu um risco que poucos ousariam em sua posição. Ela largou o emprego e abriu seu próprio negócio, Orion Avionics. Uma startup especializada em sistemas inteligentes para jatos particulares, que ela deu vida em um modesto armazém em Maryland, com 3 escamaradas e uma visão clara: revolucionar o céu. Os primeiros anos foram difíceis. Os investidores a viam com desconfiança. Uma mulher, negra, sozinha, falando sobre inteligência artificial embarcada e otimização aerotérmica. Muitos sorriram educadamente. Depois recusaram-se a assinar, mas ela persistiu. Apresentou seus protótipos nos shows aéreos mais exigentes, acumulando distinções técnicas. Aos poucos, Orion Avionics tornou-se referência. Aos 39 anos, assinou contrato com a corrente do Golfo. Aos 42 anos, ela vendeu sua empresa por US$ 320 milhões, mantendo 15% das ações. Ela então se tornou uma investidor temido e respeitado, fazendo parte do conselho de administração de vários gigantes da aeronáutica, incluindo Blue Skies Aviation, a empresa responsável, ironicamente pela segurança do aeroporto onde ocorria naquele dia, proibir o acesso ao próprio jato. Ela possuía 2 jatos particulares, incluindo o AR-1, nomeado com suas iniciais, uma discreta homenagem ao seu pai, Alberto Richardson, que sempre sonhou em voar, mas nunca havia saído do chão. Ela também possuía várias residências, em Atlanta, Seattle ou Zurique. E apesar de tudo isso, o que Mark Sullivan viu nela naquele dia, não era nem um engenheiro genial, é o líder empresarial visionário, é o filantropo discreto. Não. Ele viu uma mulher negra de salto alto numa pista reservada aos ricos. E para ele, isso era suficiente. Ele não viu nem sei disso, é a história, é a autoridade natural. Ele viu apenas um intruso. Uma figura que, segundo ele, não tinha nada que estar ali. E é isso, incapacidade de ver além da cor, essa preguiça do olhar, esse preconceito arraigado, que ia provocar uma rampa iminente. Poucos minutos depois, um SUV preto brilhante ou carro parou abruptamente a poucos metros do jato. Seus pneus cantaram levemente no asfalto quente, atraindo alguns olhares curiosos. A porta traseira se abriu com um clique estridente, e uma jovem negra saiu apressada com o celular pressionado contra o ouvido, o olhar afiado e determinado. Ela usava um terno moderno, simples, mas elegante e um distintivo veio pendurado em seu pescoço, um sinal claro de seu acesso privilegiado. Era Tasha Monroe, assistente executiva de Ava Richardson, conhecida por sua eficiência formidável e lealdade inabalável ao seu chefe, Mark Sullivan. Ela disse com uma voz firme, quase ríspida, com a indignação transparecendo em cada sílaba. Sou Tasha Monroe, assistente executiva da senhora Richardson. Mark, surpreso com a aparição repentina, olhou para ela por um instante, sem conseguir encontrar as palavras certas. Com a expressão carregada de tensão, ele buscou uma saída, um argumento para opor àquela jovem calma e incisiva. Você acabou de bloquear o acesso do proprietário deste jato. Ela continuou, sem baixar o tom. E para sua informação, o diretor da Blue Skies acaba de ser informado. O senhor está em sérios apuros, Sr. Sullivan. O policial tentou reagir, mas seu rosto ficou subitamente vermelho de vergonha e pânico crescente. É uma confusão. Eu pensei que, mas Tasha não o deixou terminar. Você pensou que por ser negra ela não poderia ter uma casa? O silêncio tornou-se ainda mais opressivo. A frase simples, mas carregada de verdade, ecoou como um cutelo no asfalto em chamas.
A atmosfera parecia congelada, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. 2 pilotos em uniformes impecáveis e um técnico de manutenção, vestido de azul marinho, pararam para observar a cena. Seus olhares, uma mistura de constrangimento e consternação, testemunhavam que o conflito ia além da simples discussão entre um agente e um passageiro. Um dos pilotos, em voz baixa, quase num sussurro, dirigiu-se ao colega. É ela, Ava Richardson. Eu a vi na capa da revista Forbes ano passado. O técnico assentiu, com as mãos cruzadas atrás das costas. Naquele exato momento, o walkie-talkie preso ao ombro de Mark estalou violentamente. Uma voz autoritária e intransigente ordenou: deixe a senhora Richardson passar imediatamente. Apresente-se à sala do diretor para uma entrevista disciplinar. Mark ficou lívido, sua expressão mudando de uma confiança arrogante para um medo palpável. Ele abaixou a cabeça, incapaz de falar. O peso do seu erro caía sobre ele, pesado como um fardo que ele não conseguia mais suportar. Os olhos de Tasha ardiam com fria determinação enquanto ela se virava em direção ao jato, pronta para acompanhar seu chefe à vitória silenciosa que acabará de começar. Ava respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma provação familiar. Então, com passos firmes e medidos, subiu na pequena escada que levava à porta do jato. Cada passo era uma afirmação silenciosa de sua realização, de sua dignidade, de seu direito inalienável de estar ali. Ao seu redor, o mundo parecia desaparecer. Os olhares de soslaio, os sussurros mal disfarçados, tudo não passava de um ruído distante e abafado. Nessa bolha de aço e vidro, ela reencontrou seu reino, seu espaço onde apenas suas habilidades, sua visão e sua determinação importavam. Uma vez a bordo, ela se virou para Mark Sullivan, ainda imóvel ao pé da escada, com o rosto marcado pela vergonha e surpresa. Sem um tom de agressividade, mas com uma clareza tão nítida quanto o cristal de gelo, Ava declarou: nunca presuma que alguém não pode possuir algo só por causa da cor da sua pele. Ela fez uma pausa, ponderando cada palavra e então acrescentou com seu olhar penetrante: você acabou de se excluir do futuro desta indústria. Esta frase simples, mas carregada de consequências, ressoou como um veredito. Não havia raiva em sua voz, mas uma determinação fria e implacável, um lembrete de uma realidade que Mark preferira ignorar. Ela fechou a porta do jato com uma batida forte, quase teatral, que simbolizou o fim daquela humilhação e o início de uma briga muito maior. Poucos minutos depois, o Gulfstream G650 rugiu, seus motores potentes rugindo como uma fera pronta para alçar voo. O jato decolou suavemente da pista, subindo rapidamente para o céu azul claro, deixando para trás a sombra do preconceito e o eco da injustiça. Ava estava a caminho de Zurique, onde era esperada que ela fosse uma das principais palestrantes em uma cúpula internacional sobre inovação na aviação verde lá. Entre as mentes mais brilhantes e os tomadores de decisão do mundo, ela compartilharia sua visão revolucionária. Um futuro em que a indústria da aviação dependeria de tecnologias sustentáveis, onde ela, uma mulher negra de um bairro modesto, seria não apenas reconhecida, mas celebrada como uma pioneira. Acima das nuvens, na cabine silenciosa do jato, Ava apoiou as mãos no console da cabine, com a mente já focada nos desafios e vitórias que viriam. Ela sabia que essa jornada seria mais do que uma simples mudança geográfica. Seria uma jornada rumo ao reconhecimento, à justiça e à mudança. Na manhã seguinte, o nome de Mark Sullivan já circulava pelos corredores do aeroporto e nas redes profissionais como um claro alerta. O caso causou comoção, desencadeando uma onda de indignação misturada com descrença. Como um agente de segurança ousou questionar a legitimidade de uma mulher negra, quanto mais da proprietária de um jato particular tão grande? Sem surpresa, Blue Skies Aviation tomou uma decisão rápida e firme. Em um comunicado oficial, a empresa anunciou a demissão imediata de Mark por discriminação racial flagrante ao Conselho de Administração. Ciente do impacto deste caso em sua imagem, pediu desculpas publicamente a Ava Richardson e a todos aqueles que possam ter sido prejudicados por este incidente. Mas essas palavras, embora necessárias, não foram suficientes para reparar um sistema profundamente enraizado em hábitos e preconceitos. É por isso que a Blue Skies também se comprometeu a rever suas políticas internas, implementando treinamento aprimorado contra discriminação e preconceito inconsciente, e lançando uma campanha de conscientização direcionada a todos os seus funcionários. Para a Ava, no entanto, essa vitória foi significativa e insuficiente. Ela sabia que a humilhação sofrida naquele dia não fora um acidente, nem um simples mal-entendido, mas a manifestação de um problema sistêmico que ainda impedia muitas mulheres negras de ascender na hierarquia.
fazer com que suas vozes fossem ouvidas e deixar sua marca em setores dominados por outras. Uma semana depois, ela falou em uma conferência em Atlanta, diante de uma plateia de formadores de opinião, jovens empreendedores e ativistas pela igualdade. No palco, numa sala mal iluminada, ela declarou com voz firme e calma: "O que vivenciei não é um incidente isolado. É sintoma de um sistema que ainda duvida da legitimidade das mulheres negras para ocupar os cargos mais altos." O silêncio caiu, carregado de significado. "Não estou bravo. Estou determinado." Um leve sorriso iluminou seu rosto, o de alguém que se recusa a aceitar o destino. "Quero que a próxima geração não precise mais provar o que tem. Que seja respeitada por quem é." Depois ela revelou seu projeto: a criação de um fundo de investimento de $15 milhões dedica a treinar e financiar jovens mulheres negras que desejam ingressar no empreendedorismo aeronáutico, de engenharia e tecnologia. Este fundo é um compromisso, uma alavanca para mudar as regras do jogo, para abrir portas que ainda estão fechadas. É hora de os talentos serem reconhecidos, incentivados e receberem os meios para irem mais longe. Aplausos irromperam, cheios de esperança e promessas. Ava havia transformado sua aprovação pessoal em uma poderosa força de mudança. Nos bastidores, várias jovens tomavam notas com os olhos brilhando de determinação renovada. Para muitas, esse discurso seria o ponto de virada. Porque além dos jatos, dos negócios e dos nomes, era uma luta pela dignidade, pelo reconhecimento e pelo futuro de toda uma comunidade. Poucos meses depois, no modesto quarto de adolescente em Detroit, uma jovem de 17 anos tremia enquanto segurava um laptop desgastado nas mãos. O barulho da cidade ecoava lá fora entre sirenes e o burburinho incessante. Na tela, uma mensagem cuidadosamente digitada estava pronta para ser enviada. "Madame Richardson, graças a você, acredito que posso me tornar piloto. Antes eu nem ousava sonhar. Sua história, sua força e sua luta me deram esperança de que eu também posso alçar voo. Obrigado por acreditar em nós. Sinceramente." Jasmine Carter. Jasmine era uma adolescente como qualquer outra, vinda de um bairro onde as oportunidades eram escassas e os modelos inspiradores, ainda mais escassos. Ela sempre olhara para o céu com inveja, fascinada pelos aviões cortando as nuvens, mas nunca ousara imaginar que esse sonho pudesse estar ao seu alcance. Poucos dias depois, Ava Richardson sentou-se em seu escritório iluminado e leu a mensagem com emoção reprimida. No fundo do coração, ela sentia o propósito de sua luta. Ela não respondeu apenas com palavras. Ela pegou um envelope elegante, colocou dentro de uma crachá de acesso VI para um de seus hangares particulares. Um convite pessoal para visitar os bastidores do mundo da aviação, um lugar onde Jasmine poderia aprender, sonhar e, acima de tudo, se projetar. A carta de Ava acompanhou este presente. "Querida Jasmine, este distintivo é mais do que apenas acesso. É um símbolo de esperança e possibilidade. Use-o para descobrir, aprender e, acima de tudo, para acreditar que você pertence a este lugar, entre aqueles que ousam ascender. Com toda a minha admiração, Ava Richardson." Para Ava, esse gesto valia muito mais do que todos os aviões ou milhões que ela havia acumulado. Ela sabia que não era o jato, o dinheiro ou a vingança que realmente importavam. Era o legado. O legado de perseverança, coragem e transmissão. O legado daqueles que abrem caminho para que outros voem sem barreiras, sem dúvidas, sem julgamentos. E nessa simples troca entre duas mulheres, uma corrente invisível foi tecida, ligando passado, presente e futuro, num céu onde todas as cores finalmente tinham seu lugar.